Aviões Marcel Dassault ocupam uma posição de destaque na aviação internacional. O seu último produto é o Rafale, um caça multifuncional de alta tecnologia. Segue os passos de uma famosa série de caças a jato com mais de 50 anos de vida, a dinastia Dassault. Tudo sobre aviões de combate. A dinastia Dassault. Se perguntassem qual é o avião de combate de maior sucesso, a grande maioria responderia sem hesitar: é o Dassault Mirage. A ilustre dinastia de aviões de combate que leva o nome Dassault tem sido a espinha dorsal da Força Aérea Francesa e da Aéronavale por mais de 40 anos. Entre eles estão caças, caças-bombardeiros, aviões de assalto nuclear, caças de assaltos embarcados e aviões de patrulha marítima. Os aviões de investigação tiveram um papel fundamental para demonstrar novas tecnologias como a decolagem vertical, as asas de geometria variável e o fly-by-wire. Atualmente, o Mirage 2000 e o Rafale confirmam que a Aviões Marcel Dassault não perdeu nenhuma das características que lhe garantiram da Austrália ao Zaire. A empresa leva o nome de Marcel Dassault, uma das figuras mais respeitadas da aviação internacional até a sua morte em abril de 1986, aos 94 anos de idade. Nascido com o nome de Marcel Bloch, em fevereiro de 1892, sempre foi um apaixonado pela aviação. No colégio, sonhava com dirigíveis Zeppelin e outras máquinas voadoras e foi admitido na recém-criada Escola Superior de Aeronáutica de Paris. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, foi um dos primeiros a obter o título de engenheiro aeronáutico. Desenhou a hélice deste biplano e colaborou neste caça biplano da Primeira Guerra Mundial com Henri Potez. Desenhado em 1933, o Bloch 120 cumpriu rotas regulares de correio aéreo por toda a África francesa. Durante os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, o sólido Bloch 152 foi o melhor caça francês, impondo importante resistência à Luftwaffe. Após se recusar a desenhar aviões para os alemães, Bloch foi enviado para o campo de concentração de Buchenwald, mas conseguiu sobreviver. Depois da guerra, voltou a trabalhar desenhando aviões. O irmão de Marcel, Paul, havia lutado com a resistência francesa durante a ocupação alemã. O seu nome em código era Charles Dassault. Abreviado, este passou a ser o novo sobrenome da família Dassault.
O primeiro produto da empresa foi um avião de transporte bimotor, a partir do qual foi desenvolvida a série de aviões de transporte de treinamento Flamand. Dassault sabia que os aviões a jato eram a chave do futuro na aviação militar. O seu primeiro projeto de um caça-jato, o Ouragan, seria a base do posterior sucesso da empresa. O Ouragan era um aparelho robusto com asas retas. Em julho de 53, o Esquadrão de Caça 1/12 de Cambrai foi a primeira unidade da França a pilotar um caça de desenho totalmente francês. Utilizando a fuselagem do Ouragan com asas em flecha, foi produzida a primeira série Mystère. Em outubro de 54, o Esquadrão de Chasse 10 de Creil foi a primeira unidade de l'Armée de l'Air equipada com um novo avião. Um ano depois, foi apresentada uma nova versão, o Mystère 4A transônico, que servia tanto para a função de defesa aérea como na de caça-bombardeiro. Estes 3 aviões determinaram o futuro sucesso das exportações da Dassault, com vendas para a Índia e Israel. Seria este último país que demonstraria de forma espetacular a capacidade de combate dos caças Dassault. As primeiras ações no final de 56 mostraram como os Mystère podiam abater 2 MiGs egípcios durante o primeiro dia do conflito de Suez. Os Mystère estiveram em ação durante a Guerra dos 6 Dias, em junho de 67, desta vez como aviões de ataque à superfície. Nesta época, Israel utilizou a última versão do Mystère, o Super Mystère B2, para esta missão. O B2 voou pela primeira vez em 1958 e foi o primeiro caça supersônico operacional de fabricação europeia. Mas quando entrou em serviço o Super Mystère, já estavam sendo desenvolvidos interceptadores com uma velocidade muito superior e que ofereciam a possibilidade de combater sob qualquer condição climática, armamento de mísseis e, mais importante, atingir uma velocidade de Mach 2. O projeto de Dassault foi baseado em grande parte nos dados obtidos com o avião de investigação britânico Fairey FD-2. O nome desse caça, com asa em delta, Mirage, se converteria no sinônimo do poder aéreo francês durante o resto da Guerra Fria. A entrega do primeiro dos 95 interceptadores Mirage 3C foi realizada em julho de 61 ao 2º Esquadrão de Caça de Dijon. Demonstrando que a liderança britânica no desenho de aviões havia ficado totalmente para trás, o protótipo do Mirage 3A superou a velocidade de Mach 2 em outubro de 58, batendo seu rival britânico, o Lightning, e se tornando o primeiro caça europeu a voar a Mach 2. Durante os anos 60, Dassault teve a satisfação de ver como o Mirage foi convertido no principal avião de combate da França. Serviu durante quase 3 décadas em 4 versões diferentes. O interceptador 3C, o avião de interceptação e ataque 3E, o avião de reconhecimento tático 3R e o avião de treinamento de combate biplace 3B. Novamente, o combate nas mãos dos israelenses demonstrou o valor do Mirage. Nas primeiras fases da Guerra de 67 entre Israel e os seus vizinhos árabes, os Mirage realizaram um incrível número de 12 saídas diárias cada um.
Sendo reabastecidos e rearmados rapidamente em apenas 7 minutos, tiveram destaque tanto na função de interceptação quanto na de ataque à superfície. O segredo da longevidade do Mirage 3 foi a sua simplicidade e robustez, qualidades que atraíram 19 clientes exportadores e garantiram a sua produção por mais de 2 décadas. Um dos compradores foi a Suíça. Para aumentar as vendas, a Dassault passou a oferecer versões especializadas do Mirage com equipamento adequado às necessidades e às restrições orçamentárias. O Mirage 5 era uma versão sem radar simplificada, desenvolvida como caça de ataque diurno. Um importante cliente foi a Bélgica, cujo lote de mais de 100 Mirage 5 incluía 27 aviões de reconhecimento 5BR, equipados com complementos especiais como 5 câmeras panorâmicas Venten e equipamento de navegação norte-americano. Este piloto nos explica as funções de reconhecimento do BR. Podemos selecionar a câmera da esquerda, a da direita ou a dianteira. Este pequeno botão aqui nos permite acionar estas câmeras. Este botão, por exemplo, aciona as câmeras de vídeo que farão uma série de imagens a grande velocidade. Nos bombardeiros, o botão serve para guiar as bombas e foguetes. A missão do 5BR era recolher informações sobre objetivos estratégicos. Ao contrário dos israelenses, os Mirage belgas nunca dispararam as suas armas. O mais próximo que estiveram de um combate foi durante uma mobilização na Turquia em janeiro de 91. Durante a concentração de forças para a Guerra do Golfo, 13 Mirage foram enviados a Iraque para reforçar as forças de ataque no caso do Iraque atacar a Turquia, país membro da OTAN. Os Mirage belgas não participaram na Operação Tempestade no Deserto e voltaram para casa depois da guerra. O Mirage teve um sucesso excepcional. No total, a Dassault vendeu 1.412 exemplares desse caça Delta. Sua longevidade foi tão grande que o último avião monoplace só foi retirado de operação na França em 1992. Atualmente, os Mirage continuam servindo na primeira linha em 14 países em todo o mundo.
Devido ao custo proibitivo de se construir um novo avião, muitos deles instituíram programas de modernização para manter os seus Mirage 3 e 5 como aviões de combate atualizados. Os Mirage belgas foram retirados de serviço em 1993 e modernizados com o programa MIRCIP. 20 foram vendidos ao Chile, onde operam com o nome de Elcan. A Dassault desenvolveu a sua própria modernização do Mirage 3 na forma do 3NG de Nouvelle Génération, equipados com um sistema de controle fly-by-wire, aletas Canard e um motor ATAR 9K50. Apesar de demonstrar um aumento notável no seu rendimento e na capacidade de combate, faltou-lhe apoio oficial. Por outro lado, vários operadores de Mirage realizam os seus próprios programas de modernização. Entre estes está o Chile, cujos Mirage 50 foram modernizados com a ajuda de Israel. As aletas Canard melhoram muito o rendimento em aterrissagens e curvas. Outras novas características são uma seção no nariz do tipo Kafir, com radar israelense e diversas melhorias nos instrumentos de voo. Modernizando seus aviões, estas forças aéreas poderão operar os seus Mirage até o começo do século XXI. Em Israel, a fabricação de uma cópia sem licença do Mirage 5, o Nesher, acabou originando o Kafir. Equipado com aletas Canard, um turbo-reator J-79 de fabricação norte-americana e aviônica israelense, este avião multifuncional representa, sob muitos aspectos, a versão definitiva da série Mirage 3. O Kafir provou seu valor em combate, sobretudo durante o conflito do Líbano em 1982. Exportado para 3 forças aéreas, o Kafir também forma a base de 3 programas de modernização do Mirage. Na França, as novas melhorias na série Mirage deram como resultado o Mirage 4A, um bombardeiro nuclear estratégico. A criação de uma força de dissuasão nuclear independente permitiu que a França se retirasse da OTAN em 1966 e seguisse o seu próprio rumo nos assuntos planetários. Para Dassault, foi a recompensa definitiva. Apesar de ter sido o presidente de Gaulle quem deu a notícia, foi o fabricante de aviões que a havia tornado possível. Paralelamente à família Mirage, a Dassault também criou o caça naval Étendard 4. Já há muito tempo retirado da sua missão original de ataque, continua sendo um avião importante na primeira linha como o único avião de reconhecimento embarcado da Aeronaval. A abril de 94, o ritmo das operações das Nações Unidas na antiga Iugoslávia havia aumentado. Entre os aviões que realizaram reconhecimento de pré-ataque para possíveis ataques aéreos de punição contra posições sérvio-bósnias estavam os Étendard 4P do porta-aviões Clemenceau. Em 15 de abril, um deles foi atingido por um míssil sérvio Terra-Ar SA-7 sobre Gorazde. Quando o piloto comunicou ao porta-aviões que havia sido atingido, foi colocada em marcha uma operação de resgate.
Felizmente, o piloto conseguiu voltar ao Clemenceau com o seu caça. Um exame detalhado da fuselagem posterior e das seções da cauda demonstrou a sorte que o piloto havia tido. Apesar dos graves danos, o caça Dassault o trouxe de volta a casa. O Étendard 4P também cumpre outra função importante, a de avião-tanque para o seu sucessor no papel de ataque naval, o Super Étendard. Nem todos os produtos da Dassault obtiveram grande sucesso. Durante os anos 60, foram construídos vários derivados do Mirage para explorar diferentes conceitos de voo. Projetados no escritório de Saint-Cloud, não conseguiram chegar às linhas de montagem de Bordeaux. A decolagem vertical parecia especialmente promissora. A alteração do protótipo original do Mirage 3 com a adoção de 8 pequenos motores de sustentação Rolls-Royce originou o Balzac 5. Infelizmente, o conceito de reator de sustentação se mostrou ineficaz e pouco prático e o programa foi aposentado. A exploração das asas de geometria variável se realizou com o avião de ataque tático Mirage G. Foram projetadas diversas versões com 1 ou 2 motores e cabine monoplace ou biplace. Nenhuma delas passou da fase de protótipo. Finalmente, foi criada uma versão de interceptador monoplace menor com asas em flecha para a l'Armée de l'Air, o Mirage F1. Em 1971, a Generale Aéronautique Marcel Dassault foi fundida com a debilitada empresa Breguet para se converter na Avion Marcel Dassault Breguet Aviation. Com esta fusão, Dassault também passou a controlar 2 projetos importantes desenvolvidos pela colaboração entre Breguet e outros sócios europeus. O avião de ataque e treinamento Jaguar foi uma criação conjunta com a empresa inglesa BAC, em meados dos anos 60. O Jaguar se destacou nas suas 2 funções e continua em serviço na Royal Air Force e na l'Armée de l'Air. A colaboração com Dornier, da então Alemanha Ocidental, resultou no Alpha Jet, um avião de treinamento e de ataque à superfície. Como seus antecessores Dassault, o Alpha Jet também foi exportado com grande sucesso a 11 países em todo o mundo. Também compõe a maior parte da equipe acrobática francesa a Patrouille de France. Ao lado da França e de Portugal, outro operador europeu atual é a Força Aérea Belga, que utiliza regularmente a capacidade do Alpha Jet como treinador de armamento. Os pilotos praticam com canhões de 30 mm, foguetes e bombas leves. Para suceder o Mirage 3, a Dassault voltou a uma disposição de asas em flecha para o Mirage F1. Isso permite integrar dispositivos de alta sustentação e dá ao F1 um desempenho superior ao do Mirage 3 sob quase todos os aspectos, desde a distância de decolagem e aterrissagem até a manobrabilidade a todas as velocidades. Para a função de interceptador em todo o clima, o F1 foi equipado com um radar Cyrano 4 e 4 mísseis Matra Ar-Ar de médio e curto alcance.
dezembro de 73, o Esquadrão de Caça 1 de Rennes recebeu os primeiros interceptadores F-1C. Em 1981, os F-1C equipavam nada menos que 10 esquadrões do Comando de Defesa Aérea Francesa, e o resto utilizavam os Mirage 3C. Esta é uma típica missão de defesa aérea de meados dos anos 80 que envolvia 4 F-1 dos esquadrões Vendée e Île-de-France da 5ª Esquadrilha de Rennes. Para um dos pilotos, a missão foi mais acidentada do que para os outros. O alvo foi avistado. A Dassault construiu quase 250 F-1 para a Armée de l'Air. Após servir por mais de 20 anos na função de defesa aérea, a maioria dos interceptadores foram substituídos, apesar de outros F-1 continuarem tendo uma função importante de reconhecimento tático ou de treinamento. Em outros lugares, continuam tendo uma carreira ativa. Apesar de não ter feito tanto sucesso quanto o Mirage 3, o F-1 também obteve boas vendas no exterior.
10 forças aéreas de outros países compraram mais de 500 exemplares. Este é um exemplar da Jordânia. E se o uso em combate serve para medir o sucesso de um avião, então o F-1 deve ser considerado como um dos melhores aviões da história. Nada menos do que 7 países utilizaram o F-1 em combate. A compra da Breguet pela Dassault em 1971 deveria implicar na criação de uma versão navalizada do Jaguar anglo-francês para substituir o caça de ataque naval Étendard. Mas, em vez disso, Dassault convenceu a aeronaval a optar por uma versão modernizada do seu próprio produto, o Super Étendard, que entrou em serviço em 1978. A função principal do Super Étendard é o ataque marítimo, para o qual leva como arma principal o míssil antinavio aeroespacial Exocet. Recentemente também adquiriu uma função importante de ataque nuclear tático com o míssil nuclear de cruzeiro ASMP. A combinação Exocet Super Étendard se mostrou mortífera em combate e atingiu uma especial notoriedade durante a Guerra das Malvinas em 1982, quando os Super Étendard argentinos conseguiram alguns notáveis êxitos contra os navios da Royal Navy. Poucos anos depois, a ameaça do Iraque de cortar as exportações de petróleo do Irã levou à Guerra dos Petroleiros, durante a qual os Super Étendard iraquianos dispararam diversos Exocet contra os petroleiros iranianos que navegavam pelas águas internacionais do Golfo Pérsico. Os anos 80 viram a chegada do sucessor do F-1, o Mirage 2000, para o qual Dassault voltou às asas em delta, mas utilizou novas tecnologias para superar as desvantagens aerodinâmicas típicas desta disposição. A tecnologia Fly-by-Wire permite a um instável Mirage voar de modo controlado, mas acima de tudo lhe confere uma manobrabilidade extraordinária. Seu radar multimodo dá ao Mirage 2000 capacidade de realizar múltiplas missões. Para a função de ataque, leva armas de precisão como o míssil anti-radar Martel, bombas guiadas por laser e mísseis antinavio Exocet. As suas armas ar-ar incluem um míssil de curto alcance Matra Magic 2 e o de médio alcance Super 530. Também pode levar sensores de reconhecimento como o conjunto de câmeras Core 2. Além do interceptador 2000C, também estão em serviço na Armée de l'Air versões biplace de ataque nuclear e convencional.
A versão mais recente produzida é o 2005, equipado com os mais modernos mísseis Ar-Ar Mika. As imagens mostram uma exibição com mísseis realizada por um avião de investigação. No final dos anos 70, Dassault desenvolveu uma versão ampliada do Mirage 2000 como caça pesado de superioridade aérea destinado à exportação. Do mesmo tipo que o F-15 Eagle norte-americano, o Mirage 4000 foi uma aposta que não deu certo. Enquanto entrava em serviço o Mirage 2000, Dassault já havia começado a desenvolver o novo avião de combate de quinta geração para o século XXI. Em primeiro lugar, foi construída uma versão de demonstração da tecnologia do novo avião chamado Rafale para comprovar muitos dos avançadíssimos conceitos do projeto. Apesar de nunca ter chegado a ver o Rafale voar, Marcel Dassault teve o prazer de contemplar o último produto da sua companhia saindo do hangar em dezembro de 1985, poucos meses antes da sua morte no ano seguinte, aos 94 anos de idade. Pilotado por Guimito Mourouard, o Rafale A decolou pela primeira vez do centro de provas em Istres em 4 de julho de 1986. A confiança era tanta que na sua primeira saída alcançou a velocidade Mach 1.3. O multifuncional Rafale é o principal avião de combate da França dos anos 90. Realizará as principais missões de intercepção e ataque com a Armée de l'Air. A primeira versão que entrará em serviço será de fato o caça naval Rafale M, que aumentará em grande medida a capacidade da aeronaval quando entrar em serviço no princípio do próximo século. Com o Rafale, com o filho mais velho do seu fundador, Serge, como chefe executivo, a Avion Marcel Dassault, nome definitivo da empresa desde 1990, se volta ao futuro com uma nova geração de aviões, buscando manter sua posição como um dos principais fabricantes europeus de aviões de combate. Desde que Marcel Dassault reformou sua empresa em 1946, foram vendidos mais de 6.000 aviões com o nome dessa empresa aeronáutica a clientes de todo o mundo. Nascido 11 anos antes do primeiro voo com motor dos irmãos Wright, Marcel Dassault foi testemunha e responsável em grande parte pelo espetacular progresso da aviação durante a sua vida. Representada pelo Rafale, a dinastia dos aviões de combate Dassault encara o futuro com confiança.